Jesus Cristo, de Deus o verbo e a lei, tu és. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Aleluia! 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 ao versículo 5. Então, o lucro da morte. Como a morte traz o lucro? A epístola de Paulo aos santos, glória a Deus, em Filipos, é considerada a mais alegre e anunciadora das suas cartas. Aleluia. Fato este que se torna especialmente interessante ao perceber que Paulo estava preso quando a escreveu. Ele estava aguardando julgamento pelo governo e corria o risco real de ser condenado à morte por ter pregado o Evangelho de Jesus Cristo. A capacidade deste apóstolo, glória a Deus, de se sentir alegre diante dessas circunstâncias, nos desafia a avaliar nossa própria perspectiva sobre a vida e a morte. Aleluia. Quem estaria preso naquela possibilidade de ser condenado estaria ainda com essa capacidade toda de se sentir alegre diante das circunstâncias. Exatamente, é um desafio para nós, meus irmãos, e nos convida também a avaliar nossa própria perspectiva sobre a vida e a morte. Aleluia. Depois de comentar sobre sua prisão e a esperança de um julgamento favorável, ele disse uma coisa surpreendente. Aleluia. Glória a Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 21, ele diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia. Glória a Deus. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Glória a Deus. É natural procurar preservar e prolongar a vida e fazer de tudo para afastar a morte. Porém, Paulo considerava a morte um avanço desejável. Aleluia. O que aprendemos, meus irmãos, da atitude desse apóstolo sobre a perspectiva do seguidor de Cristo referente à morte. O que você analisa, o que você pensa quando um homem é capaz, preso, esperando um julgamento, mas alegre, incentivando os outros a seguir a Cristo, e descreve uma carta como essa, dizendo que, portanto, para mim o viver é Cristo, aleluia, e o morrer é lucro, glória a Deus. Então nós entendemos, a morte física traz o quê? Traz lucro, aleluia. O ensinamento bíblico ensina uma afirmação constante e confiante da vida após a morte para as pessoas salvas pela graça de Deus, por meio do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, onde Paulo escreveu, dizendo: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Romanos 6:23, aleluia. Queridos irmãos, Pedro, ele reforçou este entendimento ainda dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Aleluia. A fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. 1 Pedro 3:1-5.
Então, diante desta perspectiva, dessa expectativa, o sofrimento da vida terrestre passa rápido. Pedro falou de sofrimento por breve tempo, durante o tempo da vossa peregrinação. Então, ele também descreveu os cristãos como peregrinos e forasteiros em 1 Pedro 2:11. Isso quer dizer que estamos aqui por um período de tempo, não é eterno. Aí sim, prepara o homem para a vida eterna. Há motivo, glória a Deus, para viver aqui? Então, assim, mesmo sabendo desses fatos, Paulo viu motivos para permanecer mais um tempo nesta vida. Ele vivia para servir a Cristo, aleluia, e aos homens, aleluia. Então, continuaria glorificando ao Senhor na eternidade, mas queria ficar para poder servir aos outros aqui também. Ele chegou a dizer aos Filipenses capítulo 1, versículo 25 ao 26, dizendo: e convencido disto, estou certo que, glória a Deus, de que ficarei e permanecerei com todos vós, aleluia, para o vosso progresso e gozo de fé, a fim de que aumente quanto a mim, aleluia, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco, aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, você que nos ouvem, vocês todos, convencidos disto, disse ele, estou certo de que ficarei, vou permanecer com vocês todos, para o vosso progresso, para o gozo na fé, a fim de aumentar, quanto a mim, o motivo também de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Então esta era a vontade dele ficar, mas ele tinha desejo de partir, porque ele sabia muito bem que o motivo, glória a Deus, de viver aqui trazia muita tribulação, muitos problemas, mas partindo para Jesus é uma eternidade de gozo. Por isso nós vemos aqui o que nós estamos falando, o lucro da morte, é o que ele via. Porém tem muitos que não entendem. Vem aí, portanto, o suicídio não é opção aceitável. Tem pessoas que dizem, alguém se matou, pastor se matou. Todo mundo que se mata, que tira a sua vida, não está de acordo com a palavra. Paulo até desejava a morte, mas não falou nada de agir para praticar ou quem sabe, precipitar a sua saída deste mundo. Jó também sofreu tanto que chegou a dizer que era melhor não ter nem nascido. Mas este homem, fiel a Deus, não agiu para tirar sua própria vida. Enquanto Deus, glória a Deus, até elogia pessoas que sacrificam suas vidas por boas causas. Nenhuma passagem bíblica autoriza o suicídio como solução de forma alguma. Deus jamais autoriza o suicídio como solução para o sofrimento desta vida. Pelo contrário, quando se fala que a morte, glória a Deus, é o lucro da morte para aqueles que estão em Cristo, que Jesus levou, que Jesus chamou, que Jesus preparou essa pessoa e levou para si. Aí é diferente. Aí sim é aprovada, mas tirar a sua própria vida, isso não seria jamais aceitável ao nosso Deus. O caso de Judas, que morreu e sacrificou a sua própria vida e jamais teve reconciliação da forma que estava. E era porque era um discípulo, um apóstolo do Senhor. Então, a confiança do cristão da vida eterna o capacita para suportar aflições e perseguições. Jesus é o exemplo, glória a Deus, e exemplo perfeito desta perspectiva. Diz a palavra de Deus em Hebreus 12:2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está assentado à direita do trono de Deus Pai, aleluia, glória a Deus. Então, meu irmão, Jesus ofereceu conforto aos perseguidos quando ele disse, não temais os que matam o corpo,
e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Mateus capítulo 10 e versículo 28. Então não temos que ter temor de nada, mas sim temer o nosso Deus, amar o nosso Deus, pregar a palavra do nosso Deus, viver para adorar o nosso Deus. Aleluia! Então a perspectiva esperançosa do cristão alivia uma parte do sofrimento em relação às pessoas que morreram em Cristo. Sentimos, portanto, a falta dos fiéis falecidos, mas não nos preocupamos com o destino deles. Aleluia! Porque nós encontramos a palavra do Senhor que diz que Paulo comparou a morte com o sono porque acreditava na vida eterna. Lá na sua carta, primeira carta aos Tessalonicenses 4:13, ele diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Aleluia! Glória a Deus! Queridos irmãos e amigos, nós vemos aqui esses pontos importantes. Primeiro, a morte física traz lucro. Segundo, diante dessas perspectivas, o sofrimento da vida terrestre é passageira e é sem dúvida. E terceiro, há motivo para viver aqui. Suicídio não é opção aceitável. O último ponto diz: a confiança do cristão da vida eterna o capacita para suportar aflições e perseguições. Então, se você é um cristão, você é uma pessoa que segue a Cristo, você tem a esperança de vida eterna e sabe muito bem que ele disse: não se turbe o vosso coração, crê em Deus e crê em mim. Na casa de meu Pai tem muitas moradas, vou preparar lugar. Quando eu preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia! Em outras palavras, o apóstolo Paulo disse: a nossa cidade está nos céus, onde esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É de lá que ele vai se manifestar para levar a sua igreja, aleluia, a qualquer momento, tá bom? Então vamos orar ao Senhor agradecendo por essa esperança, por essa confiança. E nada de suicídio, não, de forma alguma, mas esperar, glória a Deus, em Deus, para que a qualquer momento, quando Ele quiser nos levar, que seja feita a sua vontade. Aleluia. Amado Deus, Pai que está no céu, estende a tua mão para todos, fortalece a todos e nos dê vitória em tudo. Te peço e te agradeço, meu Pai, pela vida. Te peço, meu Pai, te agradeço pela salvação, tanto nossa como de todos aqueles que nos ouvem. Em o nome de Jesus te peço, te agradeço desde agora e para sempre. Você que ora, diga amém, em o nome de Jesus.